Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Eu quero que você abra a sua Bíblia para Gênesis 49. E antes que eu vá logo direto ao assunto, eu gostaria de dizer, querido, o que você tem atraído para a tua vida? O que você tem manifesto de atração para você? Nós somos carregados de uma atmosfera. É por isso que quando você às vezes chega num lugar e você diz assim: poxa, esse lugar parece que está carregado de algo, seja positivo ou negativo. Quantos já sentiram isso em algum local? Você entrou e você sentiu que aquele local estava carregado, a atmosfera do local estava carregada com alguma coisa. E aquilo que você sentiu é verdade. Quando você entrou no local e você sentiu alguma coisa e você disse: parece que eu sinto que esse lugar está carregado, ou de algo positivo ou de algo negativo. E eu quero te dizer, querido, que infelizmente a maioria dos lugares, até os lugares que deveriam ser carregados de coisas positivas, eles acabam sendo ainda carregados com coisas inversas, coisas negativas. E como é que isso é produzido? Isso é produzido por cada um de nós. Isso é produto nosso, é eu que produzo isso. Como é que nós produzimos isso? Pelo nosso pensar, que ele dá origem ao nosso sentir e que ele passa para dentro da nossa vontade. E automaticamente, ao chegar dentro da nossa vontade, ele é liberado pela nossa boca. Como assim? Tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você fala, aquilo que você pensa, imagina, sente e automaticamente você fala. Por exemplo, você acorda no dia e você percebe que aquele dia você não está bem fisicamente. Então o que você diz? Você diz: eu não estou bem, eu preciso ir ao médico. Eu preciso disso, Então você percebe que muitas vezes você carrega isso e você libera isso de uma forma atmosférica, e você energiza o ambiente onde você está com aquilo. Toda pessoa vitoriosa na vida, se você for traçar o filo da linha da pessoa, você vai entender que toda pessoa que ela se deu bem é uma pessoa, acima de tudo, responsável. Versículo 8 diz: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. A ele as nações o obedecerão. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas e suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos pelo poder da tua palavra, te pedindo que o Senhor nos ajude a entendê-la, porque aqui há uma revelação, ó Deus, para o meu tempo e para o tempo dos meus irmãos. Há uma revelação, ó Deus, para a nossa nação, e nós queremos, Senhor, fazer com que a partir deste lugar, a partir, Senhor, agora do entendimento novo, desse vinho novo, sobre a vida dos seus filhos, eles não somente, ó Deus, entendam, mas eles participem deste grande projeto que o Senhor já indicou que está acontecendo no céu e que nós estamos atraindo agora para a terra, através, Senhor, daquilo que nós declaramos com a nossa boca que vai acontecer. Senhor, tu tens falado a nosso respeito,
como uma nação, ó Deus, imponente, uma nação poderosa. E, ó Deus, nós queremos viver como filhos de Deus nesta nação, levantando o teu nome, Pai, declarando que só o Senhor é Deus, porque sabemos que as nações, elas beberão deste novo vinho, deste leite que nasce através de nossas vidas como filhos de Deus, em nome de Jesus, amém. Precisamos entender os tempos. Cada situação, cada estação, cada primavera, veja bem, tudo é dividido em estações na nossa vida e também no tempo. Tudo é dividido em estações: estação, primavera, verão, outono, inverno. Tudo é dividido em estações. Eu quero dizer, queridos, que quando foi estabelecido este governo de 12 homens, aqui trazido através de um patriarca chamado Jacó, o qual ele tivera o seu nome mudado para Israel. Quando foi estabelecido aqui este governo, através desses 12 líderes de excelência, 12 príncipes do Senhor, quando isso foi estabelecido, foi exatamente para que cada um deles pudesse, no seu turno, ou no seu tempo próprio, cada um deles executar aquilo pelo qual eles foram chamados. Cada um deles tinha um nome profético, cada um deles era para governar não somente um espaço territorial, apesar de que cada um deles precisava governar um território específico, assim como eu e você, cada um de nós, é nos dado uma legalidade no céu e também na terra, para nós governarmos um espaço, governarmos uma área, governarmos alguma coisa. Algumas pessoas dizem bem assim, eu já vi e lamento por pessoas declararem isso. Pessoas dizem assim: eu não governo nem a minha casa. É triste uma pessoa que ela não consegue governar a sua casa. Em outras palavras, ela está dizendo: eu não consigo governar nada, não governo minha vida e não governo coisa nenhuma. Mas o Senhor nos chamou para governar territórios, governar circunstâncias, governar coisas nessa terra. Por isso nós estamos inseridos na terra. Senão nós seríamos uma borboleta, senão nós seríamos um animalzinho qualquer, seríamos vermes. E infelizmente algumas pessoas se acham verme. Graças a Deus não somos. Agora eu olho aqui para cada um turno de cada um deles, ou seja, cada um tempo de cada um deles. O próprio Jesus disse uma coisa que eu acho interessante, ele falando para os fariseus: vocês sabem distinguir as estações, vocês sabem quando o céu está escuro, vocês então logo pensam, analisam e já tem logo um resultado, e diz: se o céu está escuro é porque logo virá chuva. Vocês sabem, vocês conseguem perceber estações e até algumas situações da vida, porém vocês não conseguem discernir aquilo que eu estou falando para vocês. Sabe, queridos, a maior coisa que pode fazer um homem continuar vivendo em uma mesma circunstância, no mesmo ciclo vicioso de vida, é a falta do entendimento, é a falta da percepção das coisas que precisam acontecer, mas que muitas vezes eu estou fora desse tempo, ou eu estou retardando esse tempo com as minhas próprias atitudes. Olha aqui, versículo 8 diz assim: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Deixa eu pegar essa primeira parte. Judá, seus irmãos o louvarão. Quando eu abro a minha Bíblia, voltando, se eu quiser voltar aí alguns capítulos, capítulo 29, versículo 35, do mesmo livro de Gênesis, diz o seguinte: do nascimento de Judá, diz assim: desta vez, dizendo a mãe dele, Lia, disse: desta vez louvarei ao Senhor, por isso lhe chamou Judá. Judá era o nome dele. Como a coisa estava acontecendo? Era o casamento de um homem chamado Jacó com uma mulher que ele não queria, chamado Lia. Embora todas as coisas conspirassem, ele acabou entrando naquela situação. Quando ele está vivendo já, aquela mulher dá o primeiro filho a ele. Nós falamos isso domingo passado. Se chama rompimento com as estruturas antigas. Mas aquela mulher, ela tinha esperança apenas. Quando nasce o segundo filho dela, o terceiro filho dela, nasce Simeão, nasce Levi. Aquela mulher então só coloca os nomes daquelas pessoas conforme o que ela estava vivendo.
Mas quando chega no quarto filho, diga quarto filho, quando chegou no quarto filho daquela mulher, aquela mulher parou de gerar filhos. Mas não somente isso, quando chegou no quarto filho, sabe o que foi que ela disse? Eu vou parar de me lamentar, eu vou parar de continuar vivendo veste de tristeza, eu vou parar com tudo que está ao meu redor, de que eu não consigo ter felicidade na vida. Eu tomo uma posição, eu vou mudar a minha própria vida. E ela diz, vou colocar a partir de agora, por causa disso, um nome no meu filho, de outro tipo de atitude, que corresponde a partir de mim, e a partir dessa nova vida em mim, que é o meu filho, em mim nascerá o louvor e a adoração a Deus. Talvez você não entendeu o que acabei de dizer, porque é muito forte isso. Muitas vezes, querido, nós estamos vivendo, apenas sendo conduzido pelos ventos das circunstâncias, não pelo vento do Espírito, apenas pelos tempos das circunstâncias. E muitas vezes tudo que a nossa boca fala é aquilo que nós estamos vivendo, sim ou não? Muitas vezes só conseguimos falar aquilo que estamos vivendo. Chega alguém para falar conosco de uma grande coisa, de uma alegria, mas nós acabamos interrompendo quem está nos falando para falar das mazelas, tristeza, aquilo que está tentando tirar a nossa paz. Mas aquela mulher naquele momento, ela diz assim, eu tomo uma decisão, chega na minha vida, chega de continuar em lamentos. A partir de agora, eu decido com todo o meu coração louvar a Deus. Eu decido louvar a Deus. Querido, isto aqui é uma chave que abre todo tipo de porta de felicidade dentro dos teus neurônios. Quando você decide dizer para Deus, eu decido adorar, louvar a Deus com todas as minhas forças. Eu tenho entendido isso. Ontem eu estava pulando muito aqui na frente, e eu aprendi algumas coisas, algumas técnicas para a minha própria vida, né? De uma motivação maior em Deus. Note, a motivação é em Deus, mas é eu que gero a motivação. Então muitas vezes eu comecei a fazer aqui até alguns gestos que eu tenho feito assim. Yes, yes, yes. Eu tomo posse de alegria, eu recebo um vinho de alegria na minha vida. E quando eu declaro isso, querido, automaticamente o meu corpo muda, meus pensamentos mudam, e eu começo a sentir alegria de verdade. São comandos. Isso são comandos importantes demais. Judá, seus irmãos o louvarão. O versículo 8 está agora, o próprio Israel está declarando agora as bênçãos sobre a vida dos filhos dele, e ele vai tratando de um a um. Mas quando ele chega em Judá, ele olha para Judá, e ele olha o sorriso de Judá, querido, porque veja bem, o nome Judá significa alegria, significa louvor, significa adoração. Ele vem falando com Rúben, aí ele diz, Rúben, você é meu vigor, Rúben, isso e aquilo. Mas quando ele vai tratando de Rúben, ele lembra que Rúben profanou o leito dele. Então ele diz assim, Rúben, você tinha tudo, mas Rúben, até aqui você vai. Aí ele vai para Simeão e vai para Levi, e ele diz assim, vocês são guerreiros, vocês são muito fortes, mas vocês desobedeceram. Eu nunca disse para vocês serem covardes, matarem quem não podia. Nunca vocês deveriam ter matado os sonhos de algumas pessoas. Por isso Levi e Simeão, eu não posso. A bênção do Senhor está sobre vocês, mas existe um tempo para tudo isso. Mas quando ele está tratando, de repente os olhos dele vão para cima de Judá, e o que é que eles encontram? Judá sorrindo para ele, Judá com aquela cara de leão, olhando para ele, de braço cruzado, e dizendo assim, diga meu pai, qual é a bênção que o Senhor tem para mim? E ele olha então para Judá e ele diz assim, Judá, seus irmãos o louvarão. Você é alguém tremendo, Judá. Quando as pessoas, teus irmãos e as nações da terra olharem para você, vão dizer, é impossível não dizer que este homem é abençoado demais.
porque nós vemos Ele abençoado. Seus irmãos o louvarão. Querido, esse é um tempo de louvor e adoração, de um nível de maior graça possível. Porque muitas vezes adorar o Senhor só quando as coisas parecem que estão muito bem, mas quando as coisas não parecem, mas quando se levanta um Judá cheio de força, querido, o inimigo não tem como resistir à adoração de um verdadeiro adorador. A Bíblia diz: sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Isso aqui, querido, é uma chamada. Isso aqui é uma chamada de guerra. Porque nós estamos vivendo sim tempo de guerras. Não de guerras homem contra as pessoas. Querido, entenda, não é uma guerra eu contra você. Não é uma guerra sua contra a sua família. Esqueça esse nível de guerra. Às vezes as pessoas estão tirando o foco da verdadeira guerra, estão focalizando a guerra contra outras pessoas. A Bíblia está falando aqui que ele foi chamado para a guerra, e você diz: então eu como Judá sou um guerreiro, sou chamado para a guerra. Mas muitas vezes nós estamos errando o alvo da nossa guerra. Não fomos chamados para brigar contra a nossa liderança, não fomos chamados para brigar contra a nossa família. Fomos chamados para lutarmos contra toda a impiedade, contra tudo que é mal, contra tudo que não presta, contra tudo que não presta. Liberarmos a nossa boca em autoridade contra tudo que não presta, e denunciar todas as coisas impuras, ilícitas. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Está falando aqui de autoridade. Querido, quando você sabe quem você é, você não perde tempo com as coisas. Ei, estou lhe chamando a atenção. Pare de perder tempo com as coisas pequenininhas. Você já foi chamado com autoridade. Você precisa apenas se revestir dessa autoridade e usar essa autoridade. Use essa autoridade, porque Deus já tem chamado eu e você para fazermos isso. Versículo 9 diz: Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa como leão, ele se assenta, deita-se como leoa. Quem terá coragem de acordá-lo? Ele diz assim: Judá, você é um leão novo. Você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa. Ele está falando aqui, querido, que nós temos a força, que nós temos a coragem, que nós temos o domínio, a coragem, a ousadia, como um leão, como um leãozinho tem. A coragem, a ousadia. A ousadia. Não é uma ousadia de arrogância contra as pessoas, mas é uma ousadia de credibilidade com aquilo que você sabe que Deus te chamou para ser e para fazer. Versículo 10: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele que ele pertence, e as nações o obedecerão. Isso aqui é uma palavra messiânica. Isso aqui já se cumpriu em Jesus. No capítulo 5 do livro de Apocalipse, fala que ele é o leão da tribo de Judá, Jesus o Mashiach. Isso aqui se cumpriu nele. Porém, eu quero lhe dizer também que isto é cumprimento para a nação brasileira. Isto é cumprimento para nós. Que cumprimento é esse? O cumprimento dessa palavra, querido, que diz que o cetro não se apartará de Judá. Está falando de autoridade, está falando de governo, está falando de domínio. Preste atenção. A bandeira de Judá, ela tem um leão como símbolo, um leão dourado, e este leão tem um cetro de ouro na mão. Talvez até alguns times de futebol daí de fora já conseguiram copiar isso, mas isso aí é originalmente de Judá. Ele tem um leão todo dourado e um cetro, exatamente dizendo a respeito de Judá o que eu acabei de ler para você, que o cetro de justiça, não o cetro de iniquidade, mas o cetro de justiça. E o que é justiça, querido? É não compactuar com coisas erradas. Justiça é eu dizer: isso não é correto, então eu vou agir pelo que é correto. Isto é justiça. Então eu entendo, como um povo santo que sou do Senhor, como a autoridade de Judá que há na minha vida, esta autoridade que o Senhor delegou sobre a minha vida. Então eu tenho autoridade, mas eu tenho uma autoridade de justiça, porque o cetro de justiça está nas nossas mãos.
E é por isso, querido, que nós precisamos entender que em tempos até como de política, que sempre acontece esse ano também, é tempo, querido, de nós executarmos aquilo que há de executarmos, não sendo indicado por aquilo que as pessoas tentam, ou por compras, ou por votos comprados, jamais, mas com consciência exatamente de que precisamos de um governo justo, porque nós estamos dentro de uma nação que Deus está nos levando para um tempo de um ajuste, para um tempo de seriedade em todas as áreas da nossa vida. É por isso que nossos filhos não podem ficar com coisas pequenas. Nossos filhos precisam alcançar lugares altos. Os montes são estabelecidos: monte da cultura, monte das artes, monte da política, monte de todo tipo da educação, monte da saúde. Quem tem que tomar esses montes somos nossos filhos, em nome de Jesus, para estabelecer o governo do justo na terra. Isso é para nós, e a Bíblia diz que é para nós e para nossos filhos. Este legado, querido, é uma autoridade de Deus. O que estou lhe ministrando, talvez você em algum momento não consiga conectar tudo do que estou lhe dizendo, mas estou lhe revelando coisas que vão acontecer em poucos anos, e vou lhe dizer, em menos de 10 anos, essas coisas vão acontecer. Eu estava estudando estatísticas, hoje à tarde ainda em algumas coisas, e o Brasil hoje, ele ocupa o 5º lugar na potência mundial, mas isso é por pouco tempo. Daqui a aproximadamente 10 anos, nós atingiremos o patamar de número 1, pela autoridade do nome de Jesus. Isso vai acontecer como? Quando eu e você entrarmos no tempo acelerado, e para podermos colocar os nossos filhos com um destino profético, do qual Deus estabeleceu para a vida dele. Filhos de honra, filhos que honram ao Senhor, e Deus mesmo é que vai pegar nossos filhos e colocar eles em lugares de autoridade, em lugares de domínio. Uma coisa que eu quero conectar e ligar isso aqui, querido, porque nós estamos dentro deste tempo. Na verdade, nós estamos começando a entrar dentro desse tempo ainda. Nós estamos começando a entrar dentro desse tempo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Dentro desse tempo de domínio que o Senhor estabelece sobre o povo de Judá, sobre uma nação, e esse legado está sobre nós, eu quero lhe dizer uma coisa interessante aqui. Existem os outros estudos dos outros países, das outras nações, mas os outros estudos dos outros países, inclusive da América Latina, eles ainda dependem do que nós, como nação, precisamos executar. Eles esperam que a partir de nós as coisas comecem a acontecer. Na verdade, querido, o povo brasileiro, o primeiro ponto que eu falei aqui sobre as nações louvarão, teus irmãos louvarão, está falando das nações que estão ao nosso redor. Todas as nações que estão ao nosso redor aqui, pense: Chile, Colômbia, Venezuela, pouco mais para o sul, Uruguai, Paraguai, Argentina. Essas pessoas, esses povos hoje, eles já admiram muito o Brasil. Você sabia disso? Todos esses povos admiram muito o Brasil. Quando nós tivemos, uma das últimas vezes que estivemos na Venezuela, ainda antes da Copa, nós ouvimos assim algumas pessoas até nos dizerem: Brasil é um país maravilhoso, como eu gostaria de um dia poder ir no Brasil. Versículo 12, versículo 11: ele amarrará seu jumento a uma videira, o seu jumentinho, o ramo mais eleito, lavará o vinho as suas roupas, no sangue das uvas de suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes serão mais brancos do que o leite. Está falando aqui, querido, de santificação de novo. Está falando aqui agora de vinho. Está falando do sangue de Cristo Jesus. Está falando exatamente daquilo que purifica o homem de todo pecado: o sangue de Jesus Cristo. Ele está referindo-se, querido, que através, e isso aqui já foi cumprido, como falei, em Jesus, mas isso também está sobre as nossas vidas, para nós hoje levarmos a palavra, para que as pessoas agora possam ser tocadas pelo sangue de Jesus Cristo, para que sejam purificados de todos os pecados. E sabe aonde isso tem acontecido? Por isso eu mencionei igreja. Estamos pregando dentro de igreja para as pessoas se converterem. Estou falando aqui, queridos, que aqui é para pregarmos a palavra do Senhor, e pessoas que têm vivido enganada por tanto tempo possam verdadeiramente perceber que esse juízo que Deus está estabelecendo não é para matar ninguém,
Deus não está estabelecendo juízo de morte, como muitas vezes nós ouvimos em algumas pregações. Cuidado, olha o que está fazendo, Deus vai te matar. Esse não é o juízo de Deus. Deus não criou o ser humano para matar o ser humano. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Então qual é, que tipo de santificação? O que é que está se referindo essa palavra aqui? Está se referindo, querido, à denúncia de pecados ocultos. Não para expor ninguém ao ridículo, mas para que a pessoa esteja ouvindo a palavra de Deus, ela possa dizer verdadeiramente: eu estou em pecado, eu estou ouvindo a palavra de Deus, estou sentado aqui, ouvindo a palavra de Deus, estou sabendo que estou em pecado, mas se o juízo do Senhor está me tocando hoje, nessa noite, hoje eu decido ser purificado por essa palavra e nunca mais eu volto ao pecado. Está falando de uma chance de purificação, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em último ponto, que apesar de ter muita coisa aqui, em último ponto que quero ainda ministrar a vocês, ou melhor, penúltimo, também a bandeira, o estandarte de Israel. É uma coisa interessante, o estandarte de Israel, ele tem na sua coloração, ou seja, a cor é azul celeste. O que significa isso? Significa isso para nós em ato profético? Significa uma coisa, aquilo que eu tenho ministrado, e pastora e alguns irmãos têm ministrado aqui à frente nessa igreja, que nós devemos trazer o céu para a terra. Muitas pessoas têm se preocupado: eu quero ir para o céu. Que bom que você quer ir para o céu, mas a maior vontade de Deus é querer que nós possamos trazer o céu para a terra. Por isso a palavra dele, querido, Jesus grita naquela oração: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É um grito do Pai, querido. Isso aqui é algo tremendo, esta oração do Senhor, dizendo: não é simplesmente ir para o céu, querido. Entenda, é trazer o céu para a terra. Estabelecer o céu na terra. É estabelecer o céu na terra. É isso que Deus quer para nós. Hoje é uma noite também de nós glorificarmos a Deus, porque a unção de Judá está sobre nós, mas por causa do Messias Jesus Cristo, que veio da tribo de Judá. Senão não haveria graça nenhuma em Judá na nossa vida. Mas aquilo que veio ainda lá de trás de Judá, pelo homem chamado Judá, nós precisamos quebrar. E isso precisa ser feito em cada um de nós. Pecados geracionais, querido, que tantas vezes já temos falado, ele precisa ser completamente destruído. Eu falei semana passada sobre o passado. O passado ele tem que ser esquecido da minha vida como passado. A minha vida tem que ser uma história. Quando é uma história, eu posso voltar nela e tudo bem, porque é uma história. Mas quando é passado, todo passado ele tem legalidade com Satanás. Por isso Paulo diz: quando eu olho para o meu passado, eu não consigo ver coisa boa nenhuma nele. Por isso ele decide dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão me propostas diante do Senhor. Ele está falando: o meu passado acabou, o que eu tenho é apenas uma história. Quando eu volto lá, é apenas história. Mas o que eu tenho para minha frente é um futuro de honra e de glória. Por isso eu prossigo avançando para o alvo. Da descendência de Judá nasceu Jesus, mas também nasceram alguns jovens cheios do poder de Deus. Por isso eu profetizei sobre vossas vidas, jovens. Davi, um jovem adorador, veio de Judá. Josias, um grande adorador ainda na sua juventude. Mas quando nós alinhamos Caleb, a juventude de Davi, de Josias, de Josué, quando nós alinhamos, querido, significa respeitando a ordem hierárquica, mas os mesmos, aquele que devora, aquele que tem força para mesmo na sua idade avançada conseguir vitória, ligando a reis e sacerdotes, que é a unção de príncipes sobre os jovens. Quando nós ligamos essas duas coisas, o que há? Autoridade e poder. Isso está no nome de quem? De Jesus Cristo, aquele que venceu da tribo de Judá. Fique em pé em nome de Jesus. Você aprendeu nessa noite, você já sabia, mas muitas vezes ficou no teu intelecto e muitas vezes você não consegue fazer isso. O que, pastor? Dizer palavra de bênção dentro da tua casa, liberar palavra de autoridade, de grandes conquistas para você mesmo. Quando o seu filho faz alguma coisa, dizer coisas abençoadoras na vida dele, não maldição. Você já sabe disso, mas muitas vezes você não tem feito isso. Então você hoje se arrependa disso em nome de Jesus. E coloque o alvo correto. Coloque a palavra correta agora. Diga: Senhor, eu trago o céu à terra.
E eu alinho a minha boca, o meu vocabulário, aquilo que sai da minha boca, eu alinho a vontade de Deus. E só vai sair bênção, porque chegou o meu tempo de andar em grandes bênçãos. Eu sou um homem, ou você que é mulher vai dizer, eu sou uma mulher cheia de êxito, de bênção, em nome de Jesus. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.